Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar as integrais duplas sobre regiões mais gerais do que a gente vinha fazendo até hoje. Bom, a gente teve duas aulas de integral, né? Duas não, três, né? Primeiro a gente definiu integral dupla, que basicamente é como volume, né? Quando, por exemplo, nossa função ela é positiva, né? Então a integral dupla ali sobre o retângulo, né? É o volume de um sólido. Foi basicamente isso que a gente fez. Na segunda aula, a gente estudou as integrais iteradas, né? Que basicamente a gente calcular a integral dupla sobre retângulos, né? Quando pode imaginar assim que o domínio da função é um retângulo. Na última aula a gente viu o teorema de Fubini, né? Que relaciona, né, integral dupla com integral iterada. Então, basicamente, calcular a integral dupla, a gente pode usar um processo bem semelhante ao que a gente fazia lá quando calcular a derivada parcial, né? Primeiro você integra a função em relação a x, né? Escolhe uma ordem que vai fazer. Depois integra em relação a y, né? Quando você está integrando em relação a x, tudo que depende de y você enxerga como uma constante. E se você começar integrando em relação a y, tudo ali que tem relação, depende de x, você enxerga como uma constante, né? Só que o que acontece? Por enquanto a gente só sabe calcular a integral dupla quando sobre retângulos, né? Caso bem particular. Se você comparar lá com o cálculo 1, no plano, né, o retângulo é como se fosse a versão do intervalo, né? Intervalo fechado lá do cálculo 1, né? E, basicamente lá a gente calculava integral, né? As integrais definidas sobre retângulos. Sobre, perdão. Sobre intervalos fechados, né? Que é a versão do retângulo lá do plano para o plano, a reta, né? Então agora a gente vai. A ideia é generalizar. Tipo assim, aumentar nosso escopo de regiões sobre as quais a gente consegue calcular as integrais duplas, tá? Bom, então na aula de hoje a gente vai definir mais dois tipos de regiões que a gente vai conseguir calcular, tá? Então, para isso, a gente vai usar o que a gente conhece até agora, tá? Então vai ter um pouco de teoria, explicar por que vai funcionar. E depois, mais no final, eu explico quais são os tipos de regiões que a gente vai conseguir calcular a integral. Beleza? Então vamos lá. Então, para a função de uma variável, a gente sempre só calcula para integrais sobre intervalos. Para integral dupla, a gente, além dos retângulos, a gente quer uma região D mais geral, tá? Como nessa figura aqui, ó. Figura 1 aqui, ó. Aqui, ó, não, cuidado, isso aqui não é o gráfico da função, tá? Isso aqui é o gráfico do domínio, tá? Está no plano. Então aqui, ó, D, sobre essa região D que eu quero calcular uma integral dupla, tá? De uma função, digamos, f minúsculo. Eu vou chamar de fzinha, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A ideia é usar o que a gente sabe. O que a gente sabe? Calcular a integral sobre retângulos. Então vamos definir uma nova função, essa f maiúscula, da seguinte maneira. Quem é um f de xy? Você vai olhar o ponto xy. Se ele está no conjunto D, então essa f maiúscula no xy vale tem o mesmo valor que a fzinha no xy, tá? E se o ponto xy não está no D, na região D, a gente vai definir f de xy como zero, tá? Ok, mas onde que é definida essa f? Essa f maiúscula aí? Em um retângulo R que contém a sua região D, tá? Então, para começar, a região D que a gente vai pegar para calcular a integral, ela tem que ser limitada, tá? Porque, ou seja, eu tenho que conseguir colocar ela dentro de um retângulo, certo? Então, a gente define então essa f maiúscula, né, sobre todos os pontos do retângulo que contém a região D. Então, você pegar qualquer ponto desse retângulo, só tem duas possibilidades: ou ele está no D ou não está. Se ele está no D, essa f maiúscula xy é a fzinha de xy. Se o ponto xy que você pegou não está no retângulo, mas não está em D, né? Deixa eu usar o mouse, né? Tá
aqui, ó, por exemplo, tá fora do D, então por definição a f vale zero nesse ponto, certo? Então essa função f essa f maiúscula, tá? Então a gente pode tentar calcular a integral dela sobre o retângulo R. Aí, por exemplo, se a função for contínua, né, tem algumas hipóteses que a gente viu lá no teorema de Fubini. Essa função é integrável, né? Essa f maiúscula, certo? Essa f maiúscula é integrável no retângulo R. Então a gente vai definir a integral dupla da fzinha sobre o D, né? Da fzinha sobre D como sendo o quê? Não, então a integral dupla da fzinha sobre D é simplesmente a integral dupla da f zona sobre o retângulo R, né? Isso aqui a gente vai calcular. E por definição eu estou falando, isso que a gente vai calcular é isso, tá? Eu acho que isso faz sentido, né, intuitivamente, se você olhar. Porque essas duas funções coincidem, né, na região D. E fora do D, a f zona vale zero. Então, intuitivamente, dá pra enxergar, né, que essa integral aqui vai dar justamente o valor dessa. Tá? Bom, ó, essa observação, acabei de falar, né, que porque é razoável, né, definir assim a integral da fzinha sobre D, porque essa integral aqui a gente vai calcular, tá? Se a função f for integrável, essa integral a gente vai calcular usando, por exemplo, integrais iteradas. Por que faz sentido definir assim? Porque a f fora do D vale zero, o valor dela é zero, tá? E coincide com a fzinha no D, tá? Então, como ela vale zero fora do D, né? Para qualquer retângulo você pegue e coloque o D dentro do retângulo, a integral não vai mudar, tá? Vai dar sempre o mesmo valor. Para qualquer retângulo que você escolha. Então, teoricamente, é isso que a gente vai fazer. Tá? É isso que a gente faz. Você pega a sua região qualquer, arbitrária, coloca dentro do retângulo e calcula a integral de uma, digamos assim, uma outra função no retângulo. Essa outra função qual que é? Ela é uma função que coincide com D, com fzinha no D, ou seja, fzinha é a projeção no plano xy dessa função f zona que a gente está chamando, e ela vale zero fora da D, né? Então é quase como se fosse a mesma função, né? Aí, ó, por que vai ser praticamente a mesma função? Olha o gráfico das duas. Então, tem aqui a região D, né, no plano xy, aqui azul está o gráfico da função fzinha. Aí quando você faz f maiúsculo, né, ela vai estar definida num retângulo que contém D. Aí o gráfico dela vai ser essa parte azul de cima, né, que coincide com o gráfico da fzinha. É claro que isso tem que acontecer. E fora do D, ó, vale zero. Então vai estar lá embaixo. Então o gráfico dessa f zona vai ser essa parte mais essa parte de baixo aqui. Ok? Com esse buraco exatamente formado tudo da região plana D. Tá? Aí no caso, aí segunda observação, né, no caso aqui a sua fzinha lá, os valores são não negativos, a gente interpreta nessa integral dupla aqui, que a gente está definindo agora, da mesma forma como anteriormente. É o volume, né, do sólido, que é delimitado por olha no gráfico, né? É delimitado pela região D, inferiormente ali, superiormente pelo gráfico da função f, né? Ou seja, essa curva aqui. Essa curva não, essa superfície z igual a fxy, tá? De novo, isso é razoável enxergar, né, essa integral como esse volume. Por quê? Porque a gente está definindo essa integral, né, dessa função, essa integral aqui, como sendo a integral dessa. Que, como a gente estudou, né, vai ser justamente o volume, né, dessa região aqui, desse sólido. Que vai coincidir então com o volume desse sólido, né? Porque fora do D, ó, vai valer zero o volume. Cada ponto que está no retângulo, mas não está no D, para o volume vai cooperar com zero unidades de volume, né? Que a função é nula fora do D. Tá, então a região mais geral,
geometricamente, o que vai significar integral dupla? É a mesma ideia do anteriormente, né? Se a sua função ela é não negativa, né? Ou seja, o gráfico está acima do plano XY, você pode enxergar como o volume do sólido delimitado inferiormente pela região, superiormente pelo gráfico da função, tá? Então, o que acontece? Não é... Do jeito que eu tô falando aqui, tá muito bonito, parece que tudo é fácil, tudo tranquilo, mas tem que tomar cuidado, que se você olhar o gráfico da função f, com certeza tem uma descontinuidade aqui, né? Ó, a função vem valendo esse valor, de repente pula lá pra cima, tá? Então o que acontece? Dependendo de como for a sua região D, a sua função f, quando você define dessa maneira aqui, ela pode não ser integrável, tá? Mas foge um pouco do que a gente vai estudar aqui, do que a gente tem que fazer aqui, né? Igual o livro fala, foge do escopo do livro, é que quando que essa função, essa integral, essa f maiúscula a gente define desse jeito, vai ser integrável, né? Depende ali se a curva, como ele chamou aqui, tem que ser bem comportada. Qual curva? A fronteira do D, tá? Se essa fronteira for, como ele falou, bem comportada, que a gente não vai explicar o que é, tá? Porque foge do que a gente tem que fazer, do que a gente estuda aqui nesse curso. A função vai ser integrável. Então a gente vai considerar dois tipos de regiões, que a gente vai chamar região tipo 1 e região tipo 2, de modo que essa f maiúscula vai ser integrável nas duas, em regiões desses dois tipos, tá? Então, existem casos, dependendo da região, que você pode tentar fazer esse procedimento, né? E vai dar uma função não integrável, você não vai ter como integrar. Mas esses dois tipos de regiões que a gente vai estudar, e aqui que a gente tem que prestar bem atenção como vai funcionar, esses dois tipos de regiões vão ser... A gente vai conseguir calcular a integral, tá? Elas vão ser integráveis, calcular a integral dupla sobre uma região D, que não vai ser um retângulo agora, tá? O que acontece? A gente vai definir dois tipos de regiões, do tipo 1 e tipo 2. Não se assustem, porque na hora de calcular a integral, na hora de fazer as contas, né, efetivamente, a gente vai calcular a integral como integrais iteradas, tá? Vai funcionar igualzinho a gente estava fazendo nas outras aulas. O que vai mudar é o intervalo de integração, que em vez de aparecer só números, né, como era anteriormente na outra aula, que a gente estava calculando integrais em retângulos, né? Então o x e o y variavam de um número até outro número. Agora não, o x e o y, né, podem variar de uma curva até outra, tá? Então, quando a gente for calcular a integral, você vai ter dado a região D, você vai ter que enxergar essa D como ou do tipo 1 ou do tipo 2, para conseguir calcular a integral, tá? Dependendo da integral, você consegue enxergar das duas formas, e pode ser que de algum modo seja mais fácil. Sei lá, enxergar a região como sendo do tipo 1 é mais fácil integrar do que se eu enxergar ela como uma região do tipo 2, tá? Então, quando for calcular a integral, se estiver empacado ali na região, tenta mudar a forma como você vai enxergar, tá? E outra coisa, a gente sempre vai ter que fazer o esboço da região, tá? Para enxergar as curvas ali que estão... Que o que vai ser importante quando você olha a sua região D são as curvas, tá? As curvas é ótimo. A fronteira, tá? Então vamos lá, aqui é uma região do tipo 1. Então vamos pegar a região plana D, que a gente quer calcular a integral de uma função f sobre esse D. Então quando a gente vai dizer que D é uma região do tipo 1? Quando a gente puder enxergar ela como uma região do plano que está contida, o x varia de A a B. A e B são números reais, tá? Só que daí o y varia não entre um C e um D, né? Igual nos retângulos, né? Você está enxergando o x variando da reta x igual a até x igual a B, e o y variando da reta y igual a C até y igual a D. Agora não. Uma região do tipo 1 é um pouco mais geral. Você vai chegar ela como... se você conseguir escrever ela como uma região do tipo em que o x varia de A a B, né? Isso aqui
Isso aqui significa que os pontos XY, né? Você vai ter que estão contidos entre as retas x igual a e y e x igual a b, perdão. E o y vai estar contido entre duas curvas que dependem de x. G1 de x e G2 de x. Tá? Então se você conseguir escrever a sua região de integração, né, dessa forma aqui, a gente consegue calcular a integral dupla dela. Então, ó, nessas três figuras tem exemplo aqui, ó. Então, ó, essa aqui é uma curva que depende só de x, tá? Você está escrevendo ela com... Tem que fazer o gráfico da função, tá? Então, isso aqui vai ser duas funções, ó. Cada curva aqui, ó. Essas duas curvas serão dois gráficos de duas funções, tá? Então, ó, o x varia... Opa. X varia da reta x igual a até y igual a b. X igual a até x igual a b. E o y varia entre os gráficos das funções g1 de x e g2 de x. Tá? Então, tipo 1 significa isso. O x varia entre duas retas. E o y varia entre os gráficos de duas funções que dependem de x. Região do tipo 2 vai ser o contrário. Aí o y vai variar entre duas retas. E o x varia entre os gráficos de duas funções que dependem de y. Tá? Aqui também, ó. O y varia dessa curva G1 de x até a curva G2 de x. O x varia de a, x igual a até y igual a b. Tá? No terceiro caso aqui também, né? Ó, esse aqui é o gráfico de uma função G1. Esse aqui é o gráfico de uma função G2. E o x varia de a a b. Tá? Então, geralmente a gente vai ter que encontrar, dependendo da região, né, da minha figura, você vai ter que, para esboçar ela, você vai ter lá, por exemplo, que os pontos estão contidos entre os gráficos de duas funções. Então você vai ter que fazer os dois gráficos. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem que encontrar os pontos de interseção, né? Iguala as duas regras que definem as duas funções, acha as interseções, esboça ali o gráfico, tá? Aí você já achou a sua região que você tem que integrar. Então o primeiro trabalho que a gente vai ter vai ser esse. Enxergar a região certinho, ver da onde quem são os intervalos de integração que a gente vai utilizar. E vamos um pouco de teoria. Por que isso vai funcionar? Como é que a gente vai calcular a integral? Vai ser como uma integral iterada, tá? Então, para calcular essa integral dupla, né, em que deu uma região do tipo 1, por exemplo, uma desses três aqui, né, a gente vai escolher um retângulo que contém região D. Na prática a gente vai fazer isso não, tá? Só vou explicando por que vai funcionar lá depois. Como nessa figura aqui, ó. Aí a gente vai considerar a função f, né, igual fez anteriormente, que coincide com a fzinha na D e vale 0 no retângulo fora do D. Então, por Fubini, então, ó, essa integral dupla por Fubini é essa integral iterada aqui. Só que essa integral dupla é a integral dupla da fzinha que a gente acabou de definir nessa aula, né? Então, isso aqui a gente definiu hoje. Isso aqui a gente definiu hoje, essa igualdade, né? Por definição, vai ser integral dupla da fzinha sobre a região D. É a integral dupla da f maiúscula sobre o retângulo R. Isso aqui nós definimos, nós vimos lá pelo teorema de Fubini. Integral dupla pode ser calculada pelas integrais iteradas. Então, a gente tem que calcular a princípio integral sobre todo o retângulo, né? Então, se você olhar essa integral, como a gente aprendeu, primeiro é calcular essa integral de dentro aqui, né? Ou seja, amarelo aí. Então, nosso y varia de C a D. Só que olha só, a f maiúscula, quando o y vai de C a D, por definição, vale 0 em qualquer ponto da região azul aqui que você pegue. Tá? Sempre vai valer isso aqui, ó. Se o y é menor que essa curva aqui. Lembrando que eu estou considerando D uma região do tipo 1. Ou se o y está acima dessa curva G2 aqui, ó. Porque nesse caso o y está fora da região ali. Da D, né? Então, basta calcular a integral dupla. Dá para dar uma simplificada, né? Porque
Como fora desse... Quando y é menor que g1 ou maior que g2, a função se anula, você não precisa calcular nesses pontos, né? Vai dar zero, você já sabe que vai dar zero. Então você pode só considerar o y variando entre essa curva, entre a g1 e entre a g2. Tá? Esse aqui tá atrapalhando. Certo? Então, essa integral aqui, ó, vai ser igual essa aqui. Integral dupla. Integral da fxy dy com y de c a d é igual a integral da fxy dy. Só que agora o y você está variando entre as duas curvas, entre g1 de x e g2 de x. Então na prática, quando a gente for calcular essa integral aqui, ó, o que vai acontecer? O g1 e g2 são expressões que dependem de x, tá? Então lá, depois que você achar a primitiva, você não vai calcular a primitiva só num número, você vai calcular numa expressão que depende de x. Tá? O procedimento vai ser análogo, o que a gente já aprendeu a fazer na última aula, tá? Aí essa última igualdade aqui, ó, segue do fato da F maiúscula. Só voltando aqui um pouquinho. Aqui, como o y varia de g1 de x até g2 de x, o ponto xy vai cair dentro da região D. Então essa f de xy maiúscula vai coincidir com a fzinha de xy. Tá? Então vai valer essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade que eu circulei de verde. Tá? Então como é que a gente vai calcular uma integral dupla sobre uma região D do tipo 1? Nesse caso a ordem vai importar, tá? Só se eu voltar lá atrás e conseguir escrever a região do que eu acabei de escrever como do tipo 1, escrever com a região tipo 2 para mudar a ordem de integração. Então nesse caso, se você olhar, primeiro a gente vai, se a região estiver escrita como uma região do tipo 1, você vai integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Tudo integral iterado. Tá? Então se eu cair na integral desse tipo aqui, como é que a gente vai calcular? Vai ser essa integral iterada aqui. Como que a gente calcula? Primeiro, você vai calcular a integral de dentro em relação a y. Então você vai enxergar, nesse primeiro caso, x como uma constante, acha primitiva, beleza. Aí pega essa primitiva, calcula na g de x, g2 de x, pega a primitiva, calcula em g1 de x e faz a diferença. Vai sobrar uma expressão que depende de x. Aí você vai calcular a integral de uma função que depende só de x em relação a x, que é igual ao cálculo 1. Tá? Então, a integral iterada, de novo, né? Só que agora com os intervalos de integração sendo curvas, não sempre só números, tá? Aqui, nas últimas aqui, é sempre número, tá? Porque a região do tipo 1 é sempre o x varia de A a B e o y varia entre duas curvas, tá? Regiões tipo 2 é a mesma coisa, só que invertendo ali. Agora, quem varia entre duas curvas não é o x, é o y. Não é o y, é o x. Como nesses dois desenhos aqui, ó. Então, uma região do tipo 2, quando ela pode ser expressa assim, ó. Então, o y varia da reta y igual a c até y igual a d. E o x varia entre duas curvas, ó. Que ele chamou de h1 de x e h2 de x. Aqui também, ó. O y varia de c a d, né, das retas, entre as retas c e a reta d. X varia da curva y1 de y até a curva y2 de y, tá? O procedimento para cálculo, para definir, né, integral de uma função f sobre uma região tipo 2 é análogo, né, ao que a gente acabou de fazer para a região tipo 1. É como uma integral iterada. Então a integral sobre essa região D de fxy é o que? Essa integral iterada. Aí quando a gente calcula, escreve essa região como uma região tipo 2, você vai calcular primeiro uma integral em relação a x, tá? Sempre calcula primeiro a integral com os intervalos de integração como sendo as curvas, tá? Sempre assim. Eu não poderia, por exemplo, calcular a primeira integral de fxy dy de c a d, que depois não dá certo esse negócio, né? Você ia chegar
numa expressão de y e chegar em alguma uma coisa bizarra, tá? Então, se a região do tipo 1 quer dizer que você consegue escrever ela como sendo contida entre duas retas x igual a x igual a b e entre duas curvas que dependem de x, hein? Ou seja, quando eu falo curva, são gráficos de funções, tá? De uma variável, no caso que depende de x. Calcular a integral, que jeito? Essa integral iterada aqui. Primeiro deriva, integra em relação a y, depois em relação a x. Se a tua região for do tipo 2, o que acontece? É que você conseguiu escrever ela como sendo conjunto, né, em que os pontos variam da reta y igual a c até y igual a d, e os x, né, variam entre os gráficos de duas funções que dependem de y, né? Essas duas curvas aqui, ó, se você enxergar, são gráficos de funções que dependem de y apenas, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, o importante que a gente vai fazer nos exercícios é, primeiro, tem que representar bem a região que eu quero calcular a integral, tá? E então você vai montar a região e calcular a integral sobre aquela região, tá? Sempre a gente só vai trabalhar por enquanto de regiões tipo 1 ou tipo 2, tá? Nada mais, nada além disso. Também, o que acontece? Dependendo da região, você enxerga ela como facilmente como uma região tipo 1. Ah, não, isso aqui é claro que é uma região tipo 1. Só que você vai integrar, você não consegue. Porque fica muito difícil. Aí dependendo, você pode manipular a região, né, enxergar ela como uma região tipo 2. Aí você inverteu a ordem de integração, né? Aí quando você inverte a ordem de integração, pode ficar mais fácil de calcular a integral, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá?